Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Querida irmã, querido irmão, a paz do Cristo ressuscitado habita em vossos corações, e que Nossa Senhora do Carmo interceda por vossas vidas no dia de hoje. Hoje é domingo, dia da nossa Páscoa semanal, dia do Senhor. Hoje é dia 4 de outubro de 2020. Estamos já no 27º domingo do tempo comum do ano A. Primeira leitura de hoje, Isaías capítulo 5, versos de 1 a 7. O salmo responsorial é o salmo 79. A vinha do Senhor é a casa de Israel, a vinha do Senhor é a casa de Israel. Segunda leitura, carta aos Filipenses, capítulo 4, versos de 6 ao 9. Escutemos com atenção o texto do Santo Evangelho desse domingo. Mateus, capítulo 21, versos 33 ao 43. Naquele tempo, Jesus disse aos sumos sacerdotes e aos anciãos do povo: escutai esta outra parábola. Certo proprietário plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta, fez nela um lagar para esmagar as uvas e construiu uma torre de guarda. Depois, arrendou-a a vinhateiros e viajou para o estrangeiro. Quando chegou o tempo da colheita, o proprietário mandou seus empregados aos vinhateiros para receber seus frutos. Os vinhateiros, porém, agarraram os empregados, espancaram a um, mataram a outro e ao terceiro apedrejaram. O proprietário mandou de novo outros empregados, em maior número do que os primeiros, mas eles os trataram da mesma forma. Finalmente, o proprietário enviou-lhes o seu filho, pensando: ao meu filho eles vão respeitar. Os vinhateiros, porém, ao verem o filho, disseram entre si: este é o herdeiro. Vinde, vamos matá-lo e tomar posse da sua herança. Então agarraram o filho, jogaram-no para fora da vinha e o mataram. Pois bem, quando o dono da vinha voltar, o que fará com esses vinhateiros? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: com certeza mandará matar de modo violento esses perversos e arrendará a vinha a outros vinhateiros que lhe entregarão os frutos no tempo certo. Então Jesus lhes disse: vós nunca lestes nas Escrituras? A pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isto foi feito pelo Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Por isso eu vos digo: o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que produzirá frutos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. As palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados, assim seja. Peçamos o Espírito Santo, doador dos 7 dons, que ilumine nossa mente e nosso coração para bem compreendermos a palavra que nos foi anunciada. Amém. É o terceiro domingo que ouvimos uma parábola referente à vinha. No domingo 25º, foi aquele momento do dono da vinha sair chamando trabalhadores para a vinha em vários horários, e ali a gente meditava a gratuidade do Senhor, dono da vinha, em retribuir a todos os seus convidados, todos os seus empregados, o mesmo valor
pelo trabalho realizado, independente do tempo em que cada um chegou na vinha. Então, a gratuidade do amor de Deus foi o tema central daquele domingo. No domingo passado, 26º, foi a vez de escutarmos o pai que pede para 2 filhos irem para a vinha trabalhar. O primeiro respondeu que não queria, mas acabou indo, e o segundo disse, sim, com certeza eu irei, e não foi. Então a gente meditava que naquele domingo o tema central era a liberdade de escolha, e nós temos que fazer a vontade de Deus. Não é suficiente apenas falar das coisas de Deus, falar sobre Deus, ter conhecimento de Deus, se não fazermos as obras correspondentes a esse conhecimento. Ou seja, não só falar, mas pôr em prática o que nós aprendemos. E hoje, a parábola dos vinhateiros homicidas, a parábola está ligada com a primeira leitura de hoje, do profeta Isaías, que fala da vinha do Senhor. É um poema, né? O profeta ele está falando sobre o que aconteceu, né, com um amigo dele. O amigo dele, no caso, é Deus, que com todo carinho preparou uma vinha infértil encosta, cercou-a, limpou-a de pedras, plantou videiras escolhidas, edificou uma torre no meio, construiu um tanque, né, para esmagar as uvas. Esperava que ela produzisse uvas boas, mas no fim as uvas azedaram. Esse é o poema da primeira leitura. Deus trata Israel com todo carinho. Fez tudo pelo seu povo escolhido. Mas ao invés de receber os frutos de justiça, de amor, de paz, enfim, o que recebe são frutos ácidos. Não, na verdade recebe a rejeição do povo. Por isso o dono vai deixar a vinha ao abandono e o javali vai devastar aquela vinha. O javali é muito semelhante ao porco, e nós sabemos que o porco é um animal impuro para o mundo judaico. Por isso que essa imagem do javali devastando a videira, ou devastando a vinha, porque essa vinha rejeitou os cuidados do Senhor. E se não estiver sob os cuidados desse Deus, ela vai ser presa fácil para qualquer outro tipo de vicissitudes, né? Não somente as avarias do tempo, como também dos ataques dos predadores animais selvagens. Enfim, aí virá uma bagunça só. A vinha tão bonita no seu começo, preparada com tanto carinho, no final das contas virará pastagem para os animais selvagens. Cena forte da vinha do Senhor. Aqui no Evangelho temos o dono da vinha agora arrendando sua vinha para alguns vinhateiros, e ele vai para o estrangeiro e deixa ali a vinha sob o cuidado desses vinhateiros. Mas quando esse dono da vinha manda os seus empregados receberem a parte dele, daqueles, do fruto, né, do arrendamento daquelas terras que eram dele, na verdade os empregados são maltratados, são espancados, são assassinados. Enfim, ele manda de novo outro grupo de empregados e acontece a mesma coisa. Por fim, ele manda o filho, e o filho também é jogado fora da vinha e é morto. Está muito claro que isso aqui é Páscoa, é o que aconteceu com Jesus. É a história da salvação aqui resumida nessa parábola. Os empregados são os profetas enviados por Deus, e o anúncio dos profetas
era para que o povo pudesse dar a Deus os frutos que Deus esperava deles. Mas ao invés disso, ao invés de se converterem, eles mataram os profetas. Houve um outro grupo de profetas. Deus insistiu em corrigir, em consertar, mas também esses empregados tiveram o triste fim dos primeiros. Por fim, o dono da vinha, então Deus fala: vou mandar meu filho, vamos ver se o meu filho respeita. E o que fizeram, exatamente o que a parábola relata, é exatamente o que acontece com a história de Jesus. Ele de fato é levado para fora da cidade e também é morto. Ousadia de tomarem posse daquilo que não era deles. Tentar ser dono daquilo que não pertence a eles, aos vinheteiros. Deus é o dono da vinha. Deus é o Senhor dessas terras. Deus é o dono do mundo. Deus é o Criador. Somos meros administradores daquilo que Ele nos dá. Deus nos permita dar a Ele os frutos que Ele tanto espera de nós. Não aconteça conosco, não permitamos que isso chegue a acontecer conosco o que aconteceu com esses primeiros evangelizadores. Nós tivemos igreja muito florescente no início do século da era cristã, dos primeiros séculos. Igrejas que hoje só têm os nomes delas, elas mesmo não existem mais. Acabaram. Aquela florescência se tornou infertilidade. Sumiram. Deus não permita que aconteça com as nossas igrejas o mesmo que aconteceu com essas igrejas do início do cristianismo. Tão cheias de vida, mas que depois se tornaram abandonadas. E o javali também nela pasta, pisoteia, porque só sobrou ruínas. O povo de Israel, de Judá, que é o povo de Deus, não deu os frutos esperados por parte de Deus. Então essa vinha passou para a igreja, e a igreja agora tem a responsabilidade de dar esses frutos. Mas como dissemos agora há pouco, não permitamos que as igrejas locais, nossas igrejas a que pertencemos, tenham um triste fim de abandono, como outrora aconteceu com igrejas que eram fortes. Que não se diga das nossas igrejas aqui do Ocidente, do Brasil, o que se disse de Pérgamo, de Filadélfia ou de Hipona. Olha, eram igrejas fortes. Lá no passado havia uma igreja forte, lá naquela nação, naquele lugar, naquela região do planeta. E hoje só temos lembranças delas. Que isso não aconteça. O Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal, nos conduza à vida eterna. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. No Senhor Jesus Cristo, temos que amém.